Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais uma reflexão, mais um dia de estarmos na Sua presença, que nós possamos trazer o Seu ensinamento para a nossa vida e desejarmos verdadeiramente ter nossa vida transformada. Quanto mais Te conhecemos, Senhor, mais queremos caminhar contigo. Vem Espírito Santo trazendo-nos revelação, compreensão, discernimento. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Olá. Nessa segunda-feira, dia 6, a igreja nos iremos fazer uma reflexão e a igreja nos traz na primeira leitura desta segunda. Aí passamos para o livro de Oséias, estávamos em Amós semana passada, né? Do capítulo 2, versículos 16, 17, 18, do 21 e 22. O salmo é o 144, do 145, e o refrão dele é: misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Em tempos difíceis devemos repetir esse salmo: misericórdia e piedade é o Senhor. E o Evangelho está em Mateus 9, do 18 ao 26. E o Espírito Santo toca no nosso coração. O assunto hoje é amor. E o Espírito Santo nos diz que o amor traz a vida. O amor traz a vida. Glória a Deus, que reflexão mais bonita que a palavra nos inspira. Na primeira leitura, lá em Oséias vai falar do povo como a esposa de Deus. Oséias é um profeta, antes até de Amós, do tempo do Reino do Norte, que era Israel, e ele vai denunciar a infidelidade do povo. Só que Deus, ele usa a maneira que nós vamos conseguir compreender. Como que Oséias ia compreender o amor que Deus tem pelo seu povo? Deus manda que Oséias case-se com uma mulher infiel. E casando-se com uma mulher infiel, ele planta o amor no coração de Oséias por essa mulher. E Deus diz para ele permanecer com ela. Com todos os problemas, né, que isso poderia vir, porque Deus sempre nos pede com desafios maiores, né, gente? Meu Deus, se formos olhar as coisas que Deus nos coloca, é sempre um desafio que nos forja, né, conforme a vontade dele. Então, Oséias, ele dá uma bela lição de obediência, né? E ele então faz isso para que depois ele vá compreender, olha os olhos do profeta para a observação do mundo comum. Ele vai compreender que o amor de Deus por seu povo, um povo infiel, é um amor tão grande que mesmo o povo sendo infiel não o separa dos seus amados. Fazendo aqui essa reflexão, né, com o seu povo ser a esposa. E hoje, né, hoje somos igreja, povo de Deus, somos esposa de Deus. Então, esse texto vai nos fazer refletir que a infidelidade nossa vai nos alcançar, vai nos revelar um amor fiel. Quando a gente vê na plaquinha do carro, né? Deus é fiel, é isso. Ele está nos dizendo: o meu povo pode ser infiel, mas eu serei fiel ao amor dele. E muitas vezes Deus faz com que a gente passe por algo para que a gente compreenda que
Ele está nos esperando a todo momento. Ele está esperando nossa fidelidade a Ele em todo momento, né? Então, Ele não abandona a esposa pela infidelidade. E Deus não nos abandona com nossos infinitos pecados. Deus, então, ele fala que ele vai atrair seu povo ao deserto. É bonita essa parte, lê lá, gente. Deus vai atrair seu povo, sua esposa, ao deserto, levando para lá, para que ele possa falar ao coração do seu povo. Então, Deus permitiu uma dificuldade, porque o deserto ele tem essa representação de escassez, mas ao mesmo tempo de silêncio e de reconexão com Deus. Quando no deserto temos a oportunidade de silenciar nossa carne, que grita e nos encaminha mal, né? Para que então o nosso espírito consiga em silêncio, se conectar com o amor de Deus. E então, do mesmo jeito que o Espírito leva Jesus para o deserto, né? Deus leva o seu povo para o deserto, né? Aquele que ama leva o infiel a uma dificuldade para que ele possa refletir e demonstrar que o seu amor é infinito. E nos dar o exemplo de também amarmos sobre todas as coisas e perdoarmos, porque amor e perdão andam juntinho, né? Na segunda, no Evangelho, vai ser o Evangelho em que Jesus cura as duas mulheres, né? Primeiro chega um chefe da sinagoga, um homem de representação ali no povo judeu. Ele chega para Jesus e fala: a minha filha morreu. Vai, porque se você simplesmente mandar, ela vai levantar, ela vai viver. E Jesus então vai. Em cada situação que Jesus é abordado, ele nos ensina uma coisa. Quando o centurião fala isso, meu filho morreu, e Jesus fala, então vamos, o centurião fala, basta uma palavra, não precisa ir até lá, eu creio, basta uma palavra. Aqui ele nos mostra um pouco diferente, né? Ele levanta e vai. No caminho, ele é abordado por uma das passagens mais maravilhosas, que eu assim, acho muito maravilhosa. Uma das curas mais que me impacta, sabe? Porque uma mulher que sangrava há 12 anos, gente, o sangue era sinônimo de impureza para aquele povo. Essa mulher vivia isolada, à margem da sociedade, porque era impura, assim como os leprosos, né? Assim como os endemoniados, porque eram impuros. Ela vivia rejeitada e ela queria viver uma fé. E ela era rejeitada pelo sangue constante. O sangue que significa a vida, ela expulsava, né? O seu corpo expulsava. Então tudo isso fazia a situação dela ficar muito difícil. E aí então ela, no desespero, ela atravessa uma multidão que seguia Jesus para ir para a casa do chefe da sinagoga, né? No meio do caminho, ela consegue se jogar e tocar na orla do manto de Jesus. E ela cria nisso. Ela pensava, se eu tocar pelo menos na borda do seu manto, eu serei curada. Ela precisava, na fé dela, ela precisava de muito pouco para ser curada. Ela não precisava que ele se encaminhasse até ela como o chefe da sinagoga precisava. Ela precisava de muito pouco. É o que ela cria. E aí, quando ela consegue,
ela tem, então, o milagre acontece. No mesmo instante, a palavra fala que no instante que ela tocou, ela foi curada. Nessa passagem no livro de Marcos, ele vai dizer que Jesus sentiu um poder sair do seu corpo. Foi impactante, Jesus estava rodeado de muita gente, né? Então Jesus pergunta lá, quem me tocou? Uai, um tanto de gente, né? Um tanto de gente estava encostando Jesus. Não, mas alguém tocou com uma fé que tirou dele um poder de curar. Ai, gente, isso é muito maravilhoso, não é? Eu fico muito impressionada com a beleza que Jesus nos diz. O pouco que você me dá é muito para mim. Jesus diz isso para mim. A gente não ouve dizer, o pouco com Deus é muito, é isso. Bastava tocar na orla. Para o centurião, bastava falar. E tudo ali se transformava, porque quando Jesus passa por nossa vida, nada fica no mesmo lugar. E aí Jesus fala, coragem, minha filha, coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Na semana passada, Jesus vê os amigos levando o paralítico até ele pelo telhado e ele se impressiona com a fé daqueles. Aqui ele diz para ela, a tua fé te salvou. A fidelidade dela na fé a curou, que contrapõe com a infidelidade da primeira leitura, que ainda assim revela um grande amor. O maior de todos os amores, né? Então ela é curada, e aí Jesus acaba de chegar na casa do chefe da sinagoga, né? E ele fala, ela não está morta, ela dorme. Eles zombam de Jesus. Olha como a fé, para todo lado, ela é uma experiência única. Convencer alguém da sua fé é inútil, porque quem convence é o Espírito Santo. Cada situação que a gente vê que Jesus ele está presente, existe um alcance diferente, porque é o Espírito Santo que toca cada um. E ali então zombaram dele, e ele foi, depois que a multidão dissipou, ele foi, segurou a menina pela mão e ela se levantou-se. Então, gente, o amor de Jesus nos dá a vida. O amor, ele nos dá a vida, ele nos traz a vida. E sem estar nesse amor, não tem sentido. É um vazio. As doenças do mundo moderno revelam o vazio que as pessoas estão do amor de Jesus. De corações fechados. Quantas coisas que a gente escuta e no final das contas a gente vê. As pessoas querem preencher suas vidas com excessos, com compulsões, com coisas inalcançáveis, meu Deus, quantos excessos. Na vida sexual, na alimentação, excessos com as drogas, com as bebidas, excesso de vaidade, excesso de exposição. E isso é um vazio, porque na hora que a luz se fecha, se apaga, o vídeo para e o vazio continua, é porque não há o destino correto para todo o movimento da minha vida. O destino correto é esse caminho que me leva para Jesus, que me leva a deixar de ser infiel com os meus pecados, a ser fiel naquilo que Ele me ensina, que Ele me inspira a crer. Para que eu creia que basta tão pouco para que um amor tão grande se derrame por nós. E quando Ele cura, as pessoas andam, as pessoas caminham. Então, esse amor, né, esse amor que Ele nos inspira, tanto na primeira leitura quanto a segunda, né, quando Ele fala na primeira leitura, né, que leva ela para o deserto,
O deserto é para essa aproximação com Deus, que é a aproximação do primeiro amor, a aproximação daquele que nos corteja, daquele que é delicado, naquele que um amor, como um amor puro de uma criança, é capaz de revelar com tanta facilidade. Então hoje, meu irmão, minha irmã, creia que o verdadeiro amor, não o amor sentimento, o amor mandamento, ele traz a vida. E se hoje a sua vida está sem sentido e triste, se está tudo apagado, peça a Deus para revelar para você esse grande amor que nos atrai para Ele, nos atrai. Ninguém vai entender você começar a ir à missa todo dia, querer comungar todo dia, querer ler a palavra todo dia. Ninguém vai entender. Mas tudo bem. Você sabe o que você está fazendo. Porque foi Jesus que te chamou. O amor te chamou. E Ele te tira de lugares. O Senhor como o Senhor nos tira de lugares infiéis e nos convida à fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.